É, galera, Alan Wake 2 tá dando o que falar antes do seu próprio lançamento, que vai ser agora dia 27 de outubro, porque ele simplesmente exige uma 3070 para 1080p usando FSR. Ele não vai rodar em nenhuma GTX 1000, não vai rodar em nenhuma RX 5000 para baixo. Essas placas simplesmente não processam Mesh Shaders. A gente vai explicar o que é Mesh Shaders no vídeo de hoje e por que essas placas não rodam com ele. A gente vai também passar um pouco sobre o que será que fez com que essas placas todas precisassem de todo esse requisito. A gente vai comentar, inclusive, também como que isso afeta a indústria de uma maneira geral e pincelar um pouco também a questão das otimizações que a gente espera para esse jogo ou não, baseado no histórico da Remedy como desenvolvedora, tá bom? Então já deixem um like aí, se inscrevam no nosso canal, pessoal, e eu vou deixar um espaço aí para o recado dos nossos patrocinadores. Windows 11 original e completo no seu PC em 3 passos. 1. Dividimall.com, compra o Windows 10 com o cupom PCF25 para você ganhar 25% de desconto, ele vai sair por R$ 86. 2. Você vai no seu sistema, coloca a ativação, joga a chave que você vai receber por e-mail e ativa o Windows, agora ele é original. Passo 3. Agora que ele é original, você consegue atualizá-lo para o Windows 11 também original gratuitamente. E eu vou te dar mais uma dica de graça. Com o mesmo cupom PCF25, 25% de desconto para ter o Microsoft Office 365. E aí, meu amigo, o seu Windows vai estar completaço. Para a galera que tem GTX 1080 Ti para baixo e RX 5060 XT para baixo, RX 580 Vega, toda essa galera não vai poder jogar Alan Wake 2, nem que fosse, eu quero jogar no mínimo do mínimo, isso não interessa, você não vai conseguir rodar, porque esse jogo ele vai requerer Mesh Shaders. Mesh Shaders é um recurso interno da API DirectX 12 no level 12.2 e ele consiste, gente, basicamente no seguinte: imagina que um shader é um programa responsável por uma função fixa, seja colocar uma textura, seja criar uma geometria, seja fazer cálculo de diversas coisas possíveis e imagináveis dentro do workload gráfico. Quando a gente fala em uma função fixa, você acaba tendo partes da GPU que ficam ali fixadas num tipo de função que, se você não precisar, porque o seu tipo de carga de trabalho no jogo que você desenvolveu não usa muito Compute Shader, por exemplo, aquela parte pode ficar morta da GPU e você não tem o uso total da GPU por conta disso. A ideia dos Mesh Shaders é permitirem que esses shaders programáveis sejam muito mais maleáveis para usarem vários tipos de tarefas. Então, em vez de um shader ali ser de Compute Shader e ficar especificamente reservado para isso, ele é um shader coringa, ele é um shader que serve para qualquer coisa, ele é um Mesh Shader. Ele pode ser de geometria nesse momento, ele pode ser de textura no outro momento, ele pode ser de outra coisa em outro momento. Basta você pegar e criar um Task Shader na linguagem do DirectX 12.2 e aí esse Task Shader vai dizer: eu quero uma geometria, e ele vai alocar dentro da GPU o melhor núcleo, o melhor ambiente para que a GPU possa fazer isso com o processamento mais eficiente possível. Além disso, o Mesh Shader também ele permite algumas outras novas atribuições que vão, por exemplo, na geometria, digamos assim, você consegue definir vários LODs, que seriam tipo níveis de detalhes, que faz o seguinte: você coloca uma zona, né, tridimensional. Tudo que está mais perto da sua tela, ou seja, mais para fora, né, dessa zona tridimensional, ele vai colocar com LOD alto. Então, nível de detalhes, a quantidade de polígonos, a densidade dessa geometria vai ser mais alta em tudo que você imaginar. Conforme isso vai se afastando do seu campo de visão, essa geometria ela vai diminuindo, esse nível de detalhes vai diminuindo o número de polígonos e, consequentemente, vai diminuindo a necessidade de você ter um hardware performático. Agora, claro, quando antigamente você simplesmente dizia assim, olha, eu quero criar 1000 pedras, todas as pedras eram iguais no sentido assim, de quantidade de polígonos. Agora não, as pedras mais próximas podem ter mais polígonos, porque as pedras mais distantes estão economizando a quantidade de polígonos que você tinha fixa ali dentro do poder de processamento da sua GPU. Isso tudo não quer dizer que o jogo vai ser leve. Pelo contrário, da mesma forma como você pode colocar um jogo com uma geometria agora otimizada porque as distâncias estão mais leves, você pode acabar aloprando na quantidade de geometria daquilo que está perto. O desenvolvedor que vai decidir se ele vai usar esse tipo de recurso para aprimorar a qualidade gráfica visual, te deixar com texturas absurdas, ou se ele vai deixar o jogo mais leve. Então, acaba que não necessariamente isso significa mais performance para o teu hardware. Isso pode significar que para o desenvolvedor ele tem mais maleabilidade de trazer uma qualidade de imagem melhor. Como ele exige DirectX 12.2,
todas as placas que são de DirectX 11 ou DirectX 12.1 simplesmente não vão rodar porque elas não entendem essa linguagem. E aí simplesmente é impossível rodar com uma RX 5600 XT, com uma RTX, com uma GTX 1080 para baixo. Na AMD, isso é chamado de Primitive Shaders, que foi implementado em RDNA 2 a partir da RX 6000, tá, pessoal? Então vamos ver ao longo do tempo como que cada arquitetura vai rodar. Eu acho absolutamente estranho o Alan Wake ser dessa forma, porque acaba que nós estamos falando de apenas 3 gerações de placas de vídeos da NVIDIA e 2 gerações de placas de vídeo da AMD que vão aceitar rodar com Mesh Shaders. Então é realmente uma decisão difícil, uma decisão que a gente não consegue compreender muito bem, mas que demonstra uma realidade de mercado, um interesse no mercado, de dizer assim, olha, infelizmente, por conta dessa facilidade de programação, a gente decidiu por simplesmente fazer com que vocês sejam obrigados a upar placas gráficas. E aí, se você pensar, por exemplo, acho que Homem-Aranha agora, em poucas semanas, ele vendeu 2,5 milhões de cópias, única e exclusivamente no console. E aí, pensando bem, Presta bem atenção nesses números que eu vou dar para você. Imagine que a NVIDIA, ou a AMD, ou a Intel façam uma parceria com uma fabricante, ou com uma... Desculpa, faça uma parceria com um desenvolvedor de jogos e diga assim, faça com que as pessoas tenham mais interesse em migrar para minha plataforma por conta desse jogo. E aí nós estamos falando de 25 mil pessoas, gente. 25 mil placas vendidas. Se nós estivermos falando aí também de uma placa simples, como uma 4060, que é o modelo mais básico até o momento na série RTX 40, que custa, em média, R$2.000. Nós vamos estar falando de um ganho de simplesmente 5 milhões de reais. Vocês percebem como que mais ou menos funciona isso? O ganho real da NVIDIA aí vai ser ao longo prazo. Diz assim, olha, essa galera toda que comprou a RTX 4060 vai ficar comigo por 2, 3 anos. Isso é market share por muito tempo. Então assim, gente, essas coisas, elas acontecem, tá? Mas é uma prática de mercado que cabe a você entrar ou não. Esse jogo vai ser o segundo jogo que vai ter Path Tracing, que é igual ao de Cyberpunk, que, no caso, a desenvolvedora lá, a CD Projekt Red, resolveu chamar de RT Overdrive. Eu não sei como é que vai ser chamado em Alan Wake, pelo menos pelos requisitos eles estão chamando de Path Tracing mesmo. E isso vai ser pesado pra um cacete. Já sabemos que vai ter Ray Reconstruction, da mesma forma como tem Cyberpunk. Se realmente vier com tudo isso, ele vai ser um salto gráfico absurdo em um jogo AAA. E a Remedy, ela tem a tradição de realmente chegar com base no seu histórico de desenvolvimento de games e como que ela entrega desempenho e qualidade de imagem em outros consoles, em outras gerações, em outros games no próprio PC, de realmente chegar no limite da geração. Eles não chegam entregando algo que diga assim, pô, tá rodando bacana. Não. O que eles fazem é tá rodando bonito. Eles fazem algo que realmente não era de acordo com o seu tempo, como foi Quantum Break, por exemplo, que em Quantum Break nós tínhamos transições muito semelhantes a que Ratchet Clank faz hoje, só que o Ratchet Clank faz com o uso de um SSD PCI Express 4.0 de 7.500 megabits por segundo, enquanto que Quantum Break fazia num disco rígido. É realmente uma forma de desenvolver muito além do seu tempo, que pesa no bolso de quem tá rodando. Então, para você que tá em casa, você vai dizer assim, pô, esse jogo é pesado pra cacete, não consigo rodar, vou ter que gastar uma fortuna pra rodar essa parada. Você vai ficar frustrado, você vai ficar puto, com todo direito, mas isso é uma decisão do estúdio. E o estúdio sempre fez isso. Mesma coisa em Control. Em Control, nós tínhamos o primeiro jogo com todos, quer dizer, todos não, com a maioria dos recursos de Ray Tracing possíveis e imagináveis pra época, ao mesmo tempo. Battlefield 5, por exemplo, tinha reflexos, Call of Duty tinha sombras, e Tomb Raider tinha sombras. Já o Control tinha reflexos, transparência, Contact Shadows. Cara, tinha um monte de recursos. Difusão, alguma coisa assim. Era impressionante e ele foi a melhor implementação de DLSS 2 naquele momento, até o que a história poderia registrar. A gente ficou estupidamente impressionado na época com a qualidade gráfica do jogo. A jogabilidade eu achei fantástica. Os debris, né, que a gente chama, que são os detritos, fenomenais. A física, cara, tudo realmente muito bom no jogo, mas a otimização não era das melhores. O jogo, ele era até leve para VRAM, mas ele usava muito PhysX e também usava pouco CPU e estourava uma única thread na época quando a gente testou. Não sei como é que tá hoje, mas nós já sabemos que
Alan Wake, provavelmente, já que usa a mesma engine de control, deve vir mais ou menos nessa toada. Não usar muito CPU, usar uma thread, pesar tudo pra GPU, e aí, tipo, já que já pesa pra GPU, meu amigo, nem precisa você usar muito CPU, porque você não vai rodar isso aí a 200, 300 FPS, como é o caso de um Valorant, como é o caso de um jogo mais leve. Eu imagino, sinceramente, que nesse primeiro momento, a gente vai ficar todo mundo chateado, porque vai estar pesado, vai estar surreal, fora de realidade, e vai expor o quão cara foram essas últimas gerações RTX. Principalmente as RTX 20 e as RTX 40. As RTX 30 até foram baratas, tiveram um excelente custo-benefício, mas a mineração arrebentou tudo. E aí agora, o pessoal que dizia assim, pô, Marcos, por que você critica a 4060? Tá bom. Pô, Marcos, por que você critica a 4060 Ti? O chip dela, a evolução é pequena, mas o preço é bom. Olha agora. Agora que vocês viram que a 4060 não andou em relação à 3060 e que a 4060 Ti também não andou em relação à 3060 Ti, vocês perceberam que essas duas placas estão longe de ser o mínimo para rodar bem esse jogo. Um mínimo para rodar em 1080p, 60 FPS, sem precisar de DLSS 2, sem precisar de DLSS 3, sem precisar de Frame Generation. E aí agora, vocês percebem, pô, cara, eu vou precisar de uma 4070 que tá custando 4 pau? Pois é. Eu falo disso, olha, há muito tempo. Eu digo, gente, essas placas estão caras, mas vocês só vão perceber o preço delas quando vocês forem obrigados a fazer um upgrade e na hora que fizerem, vocês dizem, caramba, tá caro. Mas sabe por que tá caro? Porque a 4070 não é uma 4070. Porque a 4080 não é uma 4080. E aí, quando você precisa de uma 4070 Ti para rodar um jogo minimamente bem, de nova geração de verdade, aí você descobre que ela não é bem o que ela tá parecendo e que ela é muito mais cara do que ela deveria. Mas eu falei de tudo isso, né? E aí, já até geraram discussões de tipo, tá, mas como que a gente sabe se um jogo é otimizado? Cara, o jogo ele é otimizado quando ele não tem bugs, quando ele usa bem diversos tipos de hardware, quando ele tem várias features, então, quando ele vem com DLSS, quando ele vem com FSR, quando ele vem com suporte ultra-wide, quando ele vem com HDR e tudo funcional, tudo bonitinho, para lhe dar granularidade. E também, de uma certa forma, quando esse jogo respeita o teu hardware, quando ele usa, seja processador, seja quantidade de memória, seja quantidade de GPU que você tem, quantidade de VRAM, e tudo isso ele escalona. Então, mesmo as pessoas que têm um hardware fraco vão conseguir rodar bem, mas as pessoas que têm hardware muito forte vão conseguir escalonar, vão conseguir aumentar a resolução, vão conseguir aumentar a FPS, vão conseguir melhorar a qualidade de imagem, e aí, inclusive, entra a questão dos presets, que foi o problema de Starfield. Starfield, ele não é mal otimizado porque ele é pesado. Ele é mal otimizado porque, além de pesado, o mínimo de Starfield já é pesado. Então, por mais que ele seja relativamente bonito, o low dele não faz jus às máquinas e as placas e os processadores que são feitos para rodar teoricamente no low. Então, os caras não conseguiram pensar no dimensionamento justo para como a comunidade está rodando hoje. Então, se Alan Wake vier extremamente pesado e injusto com o que a comunidade espera hoje, ele pode ser dito mal otimizado. Mas não somente isso, tá, gente? Eu não diria mal otimizado simplesmente porque não roda no hardware da galera. Isso é um critério. Eu teria que ver se ele é bugado, eu teria que ver se ele roda bem nos processadores, eu teria que ver se ele roda bem com 8, 16, 32 GB de memória, eu teria que ver se ele roda bem em placas com 4, 8, 16 GB. Tudo isso para tentar entender realmente o que a Remedy conseguiu entregar e qual que era o intuito deles. Doom, por exemplo, é um jogo que roda em qualquer batata, mas conforme você aumenta a quantidade de RAM, aumenta a quantidade de núcleos no processador, aumenta a quantidade de VRAM, aumenta a sua capacidade de GPU, todas as técnicas de cada GPU são perfeitamente utilizadas com Variable Rate Shading. Tudo o diabo do jogo tem, pelo que eu me lembro. Então, assim, esse tipo de adaptação pensado para PC mesmo e não num porte de console para que só se rode num computador, é que de fato demonstram que houve um cuidado com a otimização. Mas, por enquanto, a gente só pode ponderar, e é isso que eu estou fazendo nesse vídeo. E aí, assim, cabe a nós esperar. Se vocês quiserem, eu vou tentar pegar esse Alan Wake o mais rápido possível para fazer testes para vocês. Eu quero ver se eu pego o RX 7800 XT que eu tenho aqui e comparo com a 4070, para que a gente possa ver se o Ray Reconstruction mais o Frame Generation nesse jogo vai fazer com que a 7800 XT seja uma placa que não consiga entregar, não é só frame rate, mas a qualidade de imagem que o Ray Reconstruction vai conseguir entregar e, inclusive, se eles vão conseguir chegar numa, digamos, num bom peso entre, ok, tá usando FG, vai ter
problema de imagem, vai ter artefato, mas o Path Tracing vale tanto mais a pena que é bom se jogar um jogo com storytelling, né, com um pouquinho mais de cadência, com o Frame Generation ligado ou não. E aí a gente vai conseguir pesar se a 7800 XT seria uma boa para esse jogo ou se seria melhor uma 4070 ou coisa nesse sentido, tá bom? Eu espero também que com esse, digamos, sucesso grande do Alan Wake, que por mais que você diga assim, ah, todo mundo tá criticando, sim, mas o jogo tá fazendo sucesso, mesmo que seja com crítica. Ele tá fazendo sucesso, ele tá sendo notado. Eu espero que a Remedy consiga trazer Path Tracing, Frame Generation e Ray Reconstruction para Control, que é um jogo que eu ainda não pude parar para jogar de uma vez. E aí, já que eu teria que jogar novamente, assim como o Alan Wake, para poder jogar um Alan Wake 2, eu gostaria que em Control a gente já tivesse um Path Tracing, a gente já tivesse o Ray Reconstruction para melhorar algumas reconstruções de denoiser que são particularmente problemáticas em Control. Tá bom, pessoal? Eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal. Sempre que eu pesquiso, 50% das pessoas não são inscritos no canal. Então, você já viu vários vídeos do canal. Você quer ver um próximo vídeo sobre Alan Wake? A gente deve fazer um vídeo sobre Lord of the Fallen também. Segue a gente aqui, se inscreve. E não deixa de seguir também a gente no Twitter. É lá onde eu mais apareço, onde eu mais comento, onde eu mais interajo com a galera. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.